A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Achou que eu ia gritar, né? Mas não dessa vez. Já vou dizendo aqui pra vocês que se vocês ouvirem um barulhinho do ventilador aí no fundo do vídeo, relevem, porque estou gravando esse vídeo em plena 3 horas da tarde e está um calorzão, então vão me desculpando. E como prometido, hoje eu vim trazer este vídeo maravilhoso que é como manter uma vida de oração e leitura da Bíblia em plena pandemia. Pode ser difícil, né? Então deixa seu like, já comenta aqui embaixo e compartilha. Então vamos lá para o vídeo. Roda a vinheta! Eita glória, que hoje nós estamos passando fogo. Pessoal, a primeira coisa que você deve fazer é fazer um plano de leitura da Bíblia e de oração. Quando você recebe alguma informação, o nosso cérebro capta uma certa porcentagem dessa palavra, ou dessa informação, digamos assim, ou dessa frase, sei lá, como você quiser falar. Então, e quando a gente escreve, quanto mais você escreve, quanto mais você fala, melhor será a sua memorização. Eu não sei você, mas pelo menos pra mim, quando eu escrevo no papel, eu sinto que eu tenho o dever de dar algum parecer pro meu papel. Fala melhor, Lima Leandra, vamos... Primeiramente, que você pode ir em qualquer mercearia, mercado, vai de máscara, leva o seu álcool em gel em nome de Jesus e compra um caderno simples como este daqui. Antes eu estava comprando desses aqui, ó, de capa dura, porém é o que eu mais gosto, né, gente? Então, Tá aqui, ó, meu caderno fofinho. Quando eu coloco no papel, vamos supor que eu coloco aqui, eu vou fazer um plano de leitura em cima do livro de Gênesis. Aí o livro de Gênesis tem 50 capítulos. Então, quando eu coloco isso no papel, quando eu escrevo no caderno, a minha mente tende a entender que eu tenho compromisso de colocar um Vzinho ou um ok. Pode parecer clichê? Pode, gente, parecer clichê, mas não é. Então você precisa fazer um plano. Eu vou fazer todos os dias uma leitura de um capítulo da Bíblia por dia. Se for no livro de Gênesis, você já vai orar 50 vezes e você já vai ler um capítulo por dia em 50 dias. Ou seja, mais de um mês, não é mesmo? Então, é uma das formas que eu achei de conseguir não só ler a Bíblia, ter um plano diário de leitura da Bíblia, mas também de estar mantendo a minha vida espiritual de oração. Então, para cada capítulo da Bíblia, uma oração. E aí, uma das coisas que eu acho interessante é que quando você ora depois de você ler um capítulo da Bíblia, você acaba se inspirando mais para poder falar com Deus, porque às vezes a gente só fica pedindo as coisas que a gente quer, às vezes a gente fica falando coisa que não tá nada a ver, que nem o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis consegue levar a nossa oração. A própria Bíblia nos relata que nós não sabemos pedir, por isso nós não recebemos. Pois é, né? Fica ligado nisso aí, hein? E eu vou colocar aqui embaixo onde você vai encontrar esse versículo, porque agora eu tô esquecida. A segunda coisa que foi mencionado no primeiro quadro, você precisa de um caderno para fazer a anotação e dar um visto no dia e no resultado. Pode parecer clichê para os homens? Pode. Então, se vocês não quiserem comprar o caderno, então façam a oração e a leitura como eu falei. Para cada capítulo, uma oração. E aí você também vai conseguir essa inspiração, como eu falei, no tópico primeiro. Tópico 3... Não desista se você desanimar. Gente, é natural, é normal e Deus entende essa sua falha. Não desista se você desanimar. Por que eu estou falando isso? Porque eu já desanimei, queridos. Eu vou colocar um versículo aqui e veja o que Deus está falando com você. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Tópico 4. Oração tem qualidade e quantidade. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui bem séria para vocês. A oração
precisa ser uma oração de qualidade. Mas, irmã Leandra, Deus ele fica analisando a nossa oração? Ah, do João foi melhor. Maria, hoje você não orou muito bem, não. Deus não fica analisando a sua oração. Quando eu digo que a oração tem que ser uma oração de qualidade, é que ela tem que vir do coração. Então, se uma oração vem do coração, ela toca o coração de Deus, porque ela está sendo uma oração sincera. Ela primeiro tem que ser uma oração de qualidade e depois você vai se importar com a quantidade. Porque não adianta nada você passar horas e horas orando e nem saber o que você está falando com Deus. A Bíblia fala, não useis de vãs repetições. Então nós não podemos ficar repetindo as mesmas coisas para Deus. Deus cuida da minha mãe, Senhor cuida do meu pai. Deus cuida da minha mãe, Deus cuida do meu pai. Não, gente, Deus quer que você seja sincero. A oração precisa ter qualidade, precisa ser uma oração sincera, para depois você começar a ter a prática da quantidade. Que é a quantidade? Você vai ter tanta intimidade com Deus que você não se sente obrigado a cumprir algo que está no papel, mas você começa a ter prazer em falar com Deus. E quando você começar a ter prazer, meu querido, você vai virar madrugadas e madrugadas falando com o Senhor. Isso eu tô falando por experiência própria. Muita coisa, faça lembretes se for possível. Gente, pode parecer clichê isso que eu tô falando? Pode. Mas de alguma forma, você não precisa fazer igual eu, que comprei esses post-its aqui, lembrar das minhas campanhas, da minha oração e do que eu tô fazendo na minha vida espiritual. Então eu coloco sempre assim, né? Ou então, gente, você pode fazer como o meu esposo faz. Ele pega a Bíblia dele, o caderninho dele, e ele já deixa em cima da mesa onde ele toma café. Porque toda vez que ele for tomar o café, ele vai visualizar a Bíblia, ele vai visualizar o caderno e vai se lembrar, opa, eu tenho que ler a palavra antes de ir trabalhar. Arranje algo para você poder fazer um lembrete, nem que for um post-it igual eu aqui, ó. Bem escancarado mesmo para quem chegar aqui em casa, ver. Não tem problema nenhum, né? Porque aqui é a minha privacidade. Em nome de Jesus, faça, arranje um meio de arrumar um lembrete para você lembrar de ler a palavra e de fazer a sua oração, tá bom? A sexta coisa, fale com Deus a respeito disso. Gente, é muito importante que você revele ao Senhor, por mais que você saiba, por mais que você entenda que Deus entende e sabe dos seus defeitos, só que você precisa entender que Ele quer ouvir de você. Então, fale com Ele. Nesse momento que você precisa entender que o Espírito Santo leva suas orações com gemidos inexprimíveis para o nosso Pai. Para Deus. Então, você não está sozinho nessa. Você precisa falar para Deus qual é a tua dificuldade. É o sono que te atrapalha quando você lê a Bíblia? É o celular que você fica 24 horas nele, mas você não consegue nem tirar um tempinho pra falar com Deus? É a televisão? É um filme? É um jogo? Seja lá o que for que te atrapalha na tua vida espiritual, você precisa contar para Deus. Sétimo tópico. Enxergue Deus como Pai e a Bíblia como alimento. Por que enxergar Deus como Pai? Quando eu enxergo Deus como Pai, eu consigo estabelecer entre eu e Deus um sentimento maior de intimidade. Quando eu falo Deus, eu sinto temor, mas não é medo. Temor, é claro que temor significa medo. Mas não é aquele medo que me faz correr de Deus, mas é aquele medo que me faz respeitar a Deus e levar as coisas de Deus como algo sério e não como uma brincadeira. Mas quando eu oro ou falo com o Senhor, que eu falo Pai, eu sinto o céu em mim. Isso é uma diferença, mas eu não posso falar da minha boca para fora. Pai, me ajuda. Não, eu preciso realmente sentir e olhar para o céu e entender que existe um Pai lá no céu que cuida de mim, que está disposto a me ajudar, a me abençoar. O relacionamento entre você e Deus vai mudar 100%. Porque quando você olha para Deus como Pai, você não sente tanta insegurança em contar os seus medos, seus anseios, as suas falhas. Gente, isso é surreal. E a Bíblia como alimento. Por quê? Porque se eu enxergo a Bíblia, não tô falando pra você criar paranoia e olhar pra Bíblia, ai, que pão gostoso que eu vou comer. Não, gente, pelo amor de Deus, tá? Não vai fazer isso não. Tô falando pra você enxergar a Bíblia como um alimento, porque quando você enxerga ela como alimento, o seu entendimento vai mudando. E você só consegue sair de casa se você lê a palavra. Você só consegue dormir se você lê a palavra. Porque se você não lê, você fala, poxa, alimentei o estômago, mas o espiritual tá com fome.
tá? Então a tua visão das coisas espirituais precisa se tornar mais profunda. Isso aqui não é um livro, isso aqui é o alimento para sua alma. Tem tudo que você precisa. Oitava coisa e última, você não está sozinho. Deus, ele está disposto a nos ajudar nessa caminhada espiritual. O Espírito Santo de Deus nos aperfeiçoa em Cristo, na pessoa de Cristo, ou seja, ele nos conduz a ser semelhança e imagem de Cristo. Amém? Como assim? Ele vai te ajudar, é aquele que te lembra, sabe aquela voz Que fala, vai orar, vai ler a Bíblia, não faz isso. Esse é o Espírito Santo de Deus, o nosso ajudador, que nos ajuda nesses momentos em que a nossa carne está falando muito mais alto do que o Espírito. Então, seja sensível à voz do Espírito Santo de Deus e você vai ver como a sua vida espiritual vai mudar diante do Senhor. Então, você não está sozinho nessa. Deus está com você, o Espírito Santo de Deus está com você e Jesus também está com você. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E não se esqueça de comentar aqui embaixo, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos. E, gente, Este vídeo aqui foi bem rapidinho para não ser cansativo, tá bom? Mas muito obrigado pela atenção. E ó, eu quero ver todos vocês aí nessa nova jornada espiritual, tá bom? De leitura da Bíblia e oração. Tchauzinho!